Boa noite a todos. Boa noite a todos e nos sentamos envolvidos numa atmosfera de paz, de sintonia com os benfeitores da vida maior e mais uma oportunidade de usufruirmos do alimento que, segundo Jesus nos ensinou, tira toda a fome e toda a sede e que nos habilita ao melhor aproveitamento da nossa passagem pela vestimenta física. Primeiramente, eu queria lembrar o grande evento que nós iremos ter aqui na AME, na terça-feira, dia 16. Terça-feira, não é comum ter reunião pública aqui na AME. Terça-feira, dia 16. Vai estar aqui o palestrante Jorge Elahá, e vai abordar o tema transição planetária. Então, anotem essa data, não percam esse importante evento aqui na AME, terça-feira, dia 16 desse mês. Estamos agora já no mês de setembro, né? Então, trouxemos aqui para uma reflexão inicial uma passagem trazida a nós por Emmanuel, do livro Fonte Viva. O livro Fonte Viva, capítulo 46, nós separamos para a nossa reflexão a seguinte frase. Emmanuel nos diz que quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. E com base nessa citação de Emmanuel, vamos trazer algumas reflexões. Que sombra Emmanuel se refere? Quando a sombra vagueia em nossa mente. Emmanuel se refere ao fato de, estando todos nós no mundo de provas e expiações, aonde os conflitos, os desequilíbrios, os acidentes, todo um campo de dificuldades, de problemas atinentes a todos nós, não como castigo, como aprendemos na doutrina, mas como necessidade para o nosso despertar espiritual. Fazem com que muitos deduzam que a Terra é um mundo sem Deus, ou de que Deus existe, mas criou a Terra e deixou que as criaturas humanas resolvessem o caso. E com a predominância, até os dias de hoje, do materialismo, estamos, de fato, envolvidos por sombras. Mas aí a doutrina espírita, que restaura o Evangelho de Jesus, nos é apontado como farol de luz para ampliar e limpar a nossa visão. E é isso que é mais importante. Porque na medida em que passamos a conhecer o funcionamento das leis de Deus, a realidade do mundo espiritual, quando atentos à recomendação do Evangelho, passamos a trabalhar um novo ponto de vista, uma maneira diferente de enxergar as problemáticas, os sofrimentos e problemas da vida humana. Essa sombra começa a ser eliminada. E o resultado é passarmos a perceber que na Terra, mesmo que tenha
muitas injustiças, não há ninguém injustiçado. Desde que tenhamos a percepção espiritual da vida. Ela precisa ser trabalhada. A cada reunião espírita, a cada livro espírita que nós lemos, refletimos, essa visão vai ficando ainda mais clara, mais iluminada. E as sombras vão sendo afastadas. Então, Emmanuel, voltando à expressão que citamos, Fonte Viva 34, quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos, senão sombras em toda parte. Mas acrescentando isso, Emmanuel diz, enxergamos através da nossa visão interior. Por isso precisamos trabalhar essa visão interior. A visão verdadeira, a visão do Espírito, nossa essência maior, da vida que começa antes do berço e que prossegue depois do túmulo. Então, nós estamos agora para tratar dos últimos capítulos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Estivemos comentando esta obra há quase 2 anos aqui com vocês nas segundas-feiras. E agora, o capítulo final e o penúltimo capítulo, que são bem curtos, por isso nós juntamos nas nossas reflexões, é Anotações em Serviço, capítulo 29. E logo em seguida o capítulo 30, que se intitula Últimas Páginas. Anotações em Serviço, André vai nos convidar a fazer um vislumbre, uma reflexão também do que foi tratado ao longo do livro. Essa obra, Nos Domínios da Mediunidade, é aquela que, de fato, ao longo dos capítulos, abordou diversos ângulos a mediunidade. E a mediunidade, meus amigos, André Luiz trata disso em todas as obras da série Vida no Mundo Espiritual. É patrimônio comum a todos nós. Diz respeito a um interesse que não é só dos médiuns ostensivos, mas de todos nós. Porque, afinal de contas, através do pensamento, nós estamos em contato permanente, numa via de mão dupla, com os espíritos, com as almas dos homens que viveram na Terra, e para que haja um aproveitamento melhor da nossa encarnação, esse contato precisa ser aprimorado, selecionado. Precisamos estabelecer conexões com as frequências do bem, as vibrações do alto. Precisamos aprender a discernir o que é pensamento nosso e o que é pensamento de fora de nós. Das almas dos homens que viveram na Terra e dos que ainda estão na Terra. Porque nós também coparticipamos das vibrações mentais e psíquicas dos encarnados. Por outro lado, há um campo também vasto, mostrado nas obras de André Luiz, em especial essa que estamos abordando nos últimos capítulos, da profundidade de atividade que temos quando vamos dormir fisicamente, porque o nosso espírito não dorme. Todas as noites
nós temos um espaço de horas mais estendidas de contato com a verdadeira realidade da vida, a espiritual. Dizemos verdadeira porque, segundo Emmanuel, que frequentemente citamos aqui, ele, vejam só, a forma ao mesmo tempo profunda e ao mesmo tempo irônica com que ele trata as questões de ordem material. Porque ele diz assim para nós, olha, tudo que o teu olho ver, tudo que o nosso olho ver, tudo que é de ordem material, ou morreu ou está para morrer. Porque a verdadeira essência da vida foge à percepção dos sentidos humanos, que é a vida espiritual. Então, precisamos aproveitar bem a iluminação projetada pela doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, para aproveitarmos ao máximo essa faculdade. Aqueles que, como a maioria de nós, não detêm a mediunidade ostensiva, como a psicofonia, a psicografia e outras, mas temos a intuição, temos a inspiração, que pode e deve ser aprimorada, trabalhada. Como? Essa obra nos orienta. O uso da meditação, o estudo de obras elevadas, o envolvimento com a prática do bem, estabelecem um aprimoramento das nossas capacidades intuitivas e inspiradas. Então, podemos aprimorar a mediunidade de contato psíquico com os benfeitores espirituais, dependendo do nosso esforço nessa área. Assim, a obra começa na primeira frase, anotações de serviço, dizendo a nós o seguinte: de retorno ao lar de Aulos. André Luiz e o seu companheiro Hilário estão acompanhando Aulos à sua casa. Sim, a sua casa, porque os espíritos não são almas vagueando sem rumo e sem localização, não. Desde o livro Nosso Lar, que o movimento espírita recebeu os detalhes sobre as residências, as acomodações dos espíritos, e aqui André diz que ele e Hilário foram acompanhando Aulos até a sua casa. E chegando lá, estabelecem, primeiro através de André, um quadro de indagações e de reflexões sobre o que aprenderam ao longo das experiências narradas no livro. Como alguns de vocês sabem, esse livro se baseia no acompanhamento que André Luiz, Aulos e Hilário tiveram a uma instituição espírita localizada entre nós e alguns fatos que narraram ao longo da sua caminhada entre nós espíritos encarnados. Então, ao longo dos capítulos, nós tivemos detalhes sobre isso. Nessa parte de anotações em serviço, um segundo ponto se destaca, que é quando Aulos
diz o seguinte: a assimilação de correntes mentais foram tratadas nesse livro. A psicofonia, a possessão, o desdobramento, a clarividência, a clareaudiência, a psicometria, as forças curativas, a telepatia, o desdobramento em serviço, foram, entre outros, trabalhados ao longo do livro, mas também o poder da prece, a fixação mental, a imersão no subconsciente, a licantropia, a obsessão, a fascinação, a lei de causa e efeito. Todos esses aspectos foram tratados no livro. Mas aí, Aulus, de forma magistral, diz assim: Jesus, ao abordar com a simplicidade evangélica, estabeleceu ao longo do Novo Testamento, nos Evangelhos, todas as características de mediunidade que foram expostas sem ter essa terminologia que nós aprendemos na doutrina espírita. Mas aí ele se refere, por exemplo, ao curar enfermos, a mediunidade de cura, ao conversar no Monte Tabor, com Moisés e Elias, a mediunidade de efeitos físicos, a materialização. Quando voltou, depois da morte física, se apresentando aos discípulos, fenômenos mediúnicos, tal como o apóstolo Paulo já havia dito na sua carta aos Coríntios. Do mesmo modo que existe corpo espiritual, aliás, do mesmo modo que existe corpo natural, existe corpo espiritual. Jesus se apresenta aos discípulos, comprovando a continuidade da vida, e é esse ponto o elo mais delicado e importante do Evangelho. A constatação evidente da imortalidade da alma. Ora, a Bíblia, ela está recheada de fenômenos mediúnicos, de fatos que agora são explicados com lógica, com facilidade, pela revelação espírita. E é a isso que Aulus dirige a nossa atenção. Dentre as histórias que são enfocadas no livro, resolvemos trazer a lume em destaque uma delas, que já há bastante tempo comentamos. Pelos subsídios de importância e atualidade que tem para todos nós. É aquela abordada no capítulo Sonambulismo torturado. Sonambulismo torturado. É um caso mostrado no livro quando o casal, ao ser amparado, assistido numa instituição espírita, esse casal, nesse capítulo Sonambulismo torturado, expressa um acontecimento inusitado, incomum. É quando a senhora é tomada por uma voz estranha, uma voz rouca, que não era a sua voz. E naquela voz rouca, aquela senhora expressa as seguintes frases:
filha desnaturada. Não te perdoarei, e repete, não te perdoarei. Aquela senhora é tomada pelo que nós aprendemos por um transe. E o fenômeno do sonambulismo torturado, ali caracterizado, mais adiante é explicado. De fato, era um processo de características obsessivas profundas. Porque aquela senhora, desde a sua adolescência, ao terminar a segunda infância, 13, 14 anos, ela começou a apresentar certo nível de distúrbios, de desequilíbrios emocionais. Procuraram assistência médica. E a detectação não houve para nenhuma causa física que provocasse aquilo. Pensou-se ser um desequilíbrio da glândula da tireoide. Passou-se medicamentos, mas aquilo não foi resolvido. E aquelas anomalias emocionais e de comportamento dela levou à perspectiva de que provavelmente aquilo iria desaparecer naturalmente. E ela, ao vislumbrar a possibilidade de um casamento, pensou-se que talvez ali tivesse a solução. Afinal de contas, a grande carga de produção hormonal que se dá durante a puberdade, esse período de modificação profunda no comportamento, tanto do homem quanto da mulher, em muitos casos, estabelece um nível de relativo equilíbrio, sobretudo advindo a possibilidade de um casamento. Ela casou-se e, a princípio, essa constatação parecia ser verdadeira. Veio uma gravidez. Mas aí essa gravidez, ao ser percebido por ela, estabeleceu um clima de temor, de medo. E ela tomou a atitude de cometer um aborto intencional. Ela não queria ter aquela criança naquele momento. E como nós aprendemos em diversos casos contados nas obras de André Luiz, ali era a reencarnação de um espírito do seu passado tumultuoso, que lograva, através da possibilidade reencarnatória, sanar o ódio terrível que vinha do passado. Mas a realização do aborto, todo aquele projeto foi colocado de lado. E ela voltou a ter agora, de uma forma mais intensa, os distúrbios psiquiátricos, que agora começaram a ter uma característica de histeria. E aquilo levou a um tratamento à custa de eletrochoques da época. Lembrando que esse livro foi escrito na década de 50, mais precisamente em 1954. Essa obra está agora com 71 anos de publicação. 71 anos. E, mesmo com eletrochoque e com tentativas de remédio, não foi resolvido. Por último, o esposo levou ela para tentar o espiritismo. Como normalmente acontece, é a última casa que se procura socorro e solução.
E aí Aulus vai explicar a André o que é que estava por trás daquele quadro que se apresentava na vida atual. O espírito que a atormentava, que expressou aquela raiva que citamos quando disse filha desnaturada, criminosa, jamais te perdoarei. Aquilo tinha uma origem que não se prendia apenas à existência atual. Pelo contrário, era do passado reencarnatório. Na vida anterior, aquela jovem houvera sido filha adotiva. E o seu pai era alguém possuidor de vasto patrimônio, seu pai adotivo, e veio a ficar viúvo. Ela era filha única. E atingindo a maioridade, ela resolveu enamorar-se de certo homem, o qual o seu pai não concordava. Ele percebia que aquele homem, que na verdade tinha, era interesse pelo possível patrimônio que a jovem teria, já que o seu pai, com a idade já um pouco avançada, deixaria tudo para ela. Ela era filha única. Mas ela não deu ouvido ao seu pai. E continuando aquele relacionamento, o seu namorado percebeu no ar que o seu futuro sogro não concordava muito com aquele relacionamento. E passou a sugerir, a induzir ela de que o meio mais eficaz de resolver a situação seria matando o sogro e ela matando o seu pai adotivo. Planejaram e, através de um envenenamento, levaram a óbito o seu pai. E vejam que coisa. Aquele pai que a adotou, que a educou, ela resolve matá-lo. Entrando no mundo espiritual, no nível de ódio e de aversão, tornou-se o inimigo obsessor dela. Era ele que agora gritava através da voz dela, criminosa, filha desnaturada. Era essa a origem. Então nós vamos percebendo, à medida que estudamos as obras de André Luiz, como situações e questões da vida atual que nos parece uma imensa injustiça, um sofrimento que não encontra-se na justificativa, há uma causa que, quando não está na vida atual, está na vida anterior. E é daí aonde nós vamos trabalhando essa maneira nova de enxergar a vida. Então, esse ponto dessa história nos induz a buscar o aprofundamento da leitura desses livros. Eu me lembro que na década de 80, mais ou menos anos aí 85, 86, quando eu já vinha assistir palestras aqui na AME, às vezes seu Luiz de Freitas, às vezes seu Nélio,
que naquela época já também apresentava palestras aqui na AME, e eu li essas obras de André Luiz, que foram quase que as primeiras obras espíritas que eu li. A primeira delas, que eu já havia citado aqui, mas motivo muito a leitura, o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. É uma obra que vai no cerne dos problemas, das dificuldades que passamos, que não encontramos uma causa, e lá Leon Denis, numa linguagem poética, fácil de compreendermos, nos traz as explicações. Mas depois de algumas obras de Leon Denis, eu comecei a ler as obras de André Luiz e eu lia e dizia, mas essas obras, eu não vejo palestra dessas obras. Se eu mais adiante fizesse palestra, eu iria usar essas histórias que André Luiz conta. E, na verdade, nós aprendemos ao longo das leituras como elas têm elementos atualizadíssimos. Livros escritos na década de 40, 50 e que hoje são estudados por médicos. Quando participamos de encontros anuais que ocorrem em todo o Brasil, da Associação Médica Espírita, as obras de André Luiz são enfocadas porque elas trazem subsídios na área científica e médica que têm sido comprovados atualmente. Então, são obras que nós sempre incentivamos muito a leitura e o estudo, porque elas trazem a possibilidade de compreendermos muito melhor a nós mesmos, a realidade da vida e os objetivos da nossa presente encarnação. Então, ainda enfocando nesse capítulo, Aulus nos diz o seguinte: a mediunidade, indubitavelmente, sem sombra de dúvidas, é patrimônio comum a todos nós. Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo registram a evidência a seu modo. Vez ou outra nós podemos ouvir, até em palestras espíritas, que não fizeram um aprofundamento maior nas obras de André Luiz, alguém dizer, mas esses assuntos de mediunidade é para quem é médium, eu não sou médium. E há, às vezes, palestras de alguns dizendo que, como não tem a mediunidade ostensiva, não são médios. Mas aqui Aulus deixa bem claro, é patrimônio comum a todos, sem exceção. O instrutor de André também, chamado Alexandre, lá no livro Missionários da Luz, ele chega a dizer assim: André, médium, somos todos nós, inclusive os desencarnados. Então é um assunto de interesse, deve ser de interesse de cada um de nós. É claro que nós não podemos deixar de lado a obra básica que é o Livro dos Médiuns. A leitura do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu, o Inferno e da Gênese são obras fundamentais. Mas a mediunidade de Chico Xavier veio desdobrar, veio completar aspectos e detalhes do mundo espiritual que não foram tratados nas obras básicas.
Então é preciso ter o alicerce delas, mas prosseguir na construção do edifício. Não pode ficar só no alicerce. As obras básicas são o alicerce. As obras complementares que se espelham nas de André Luiz, nas de Manuel Filomeno de Miranda, na mediunidade de Divaldo Franco, as obras de Ivone do Amaral Pereira, que também tratam muito da mediunidade, são obras complementares. As de Leon Denis, que citamos, também, e tem uma importância grande, porque é na medida que nós aplicamos horas na leitura, no estudo, que nós vamos fazendo uma limpeza psíquica dos valores de conflitos, de desequilíbrios do presente e do passado, que vão sendo substituídos pela nova maneira de perceber a vida que a doutrina espírita vai nos dando. Mas isso tem que ser feito todo dia. É indispensável que, do mesmo modo que nós cuidamos da alimentação física, tenhamos o mesmo cuidado com a alimentação espiritual. É preciso fortalecer o espírito, do mesmo modo que buscamos fortalecer o corpo. E para isso, que manancial rico nós temos nessas obras que citamos. Porque aí vamos, na medida que isso for feito, recebendo ideias, intuições sobre o que devemos ou não devemos fazer, sobre objetivos que trouxemos para a nossa presente encarnação. E na medida em que ampliamos esse entendimento, se afinizam percepções psíquicas, abrem-se os véus simbólicos internos de prisão dos sentidos materiais, que para o espírito representam verdadeiras prisões. Quando nós estamos encarnados, é como se estivéssemos numa cela com 5 janelas principais. Cada janela é um dos sentidos físicos que nos conectam com o mundo material. Mas é uma prisão. E na medida em que nós mergulhamos no entendimento do mundo espiritual, essas janelas vão se ampliando. As percepções se dilatam. E passamos, então, de fato, a sermos parceiros dos espíritos benfeitores. A estarmos trabalhando, interagindo, quer no trabalho material, quer na nossa vida familiar, quer na nossa vida social de forma ampla, atuando com consciência espiritual. Isso que eu estou dizendo a vocês é tratado nesse penúltimo capítulo pelo Aulus. Que Aulus vai se referir ao fato de que, quando vemos um agricultor tratando a terra para a plantação, aquele agricultor, ele é o intermediário, ele é o médium para as plantas que mais adiante, os frutos que irão vir, através do seu trabalho. Então, mais adiante, Aulus vai detalhando, olha, quando a gente vê qualquer pessoa exercendo uma profissão com dignidade e equilíbrio, ele ali é médium de forças invisíveis.
É por isso que a atividade mediúnica que na instituição espírita se centraliza em dia e horário certo, se complementa nas várias horas do dia em que os médiuns atuam, como todos nós, nas suas mais variadas áreas de relacionamento. Nós somos médiuns a todo momento e a toda hora. É essa a questão. Quando viemos para essa reunião espírita, não temos ideia dos espíritos que nos acompanharam, pelo menos aqueles que não têm mediunidade de vidência, não têm ideia dos espíritos que vieram juntos, que receberam assistência espiritual, que puderam, mesmo através dos nossos ouvidos físicos, colher, entender aspectos da vida espiritual que são tratados durante a reunião. Então, aqui, eficazmente, nós estamos trabalhando a mediunidade. E essa faculdade, como Aulus colocou, é patrimônio comum de todos nós. A questão toda é que quando ela não é utilizada para o bem, aí ela pode ser utilizada para o mal. Porque aqueles que utilizam das possibilidades físicas para fomentar crimes, para prejudicar alguém, são médios também, mas médios das trevas, médios dos espíritos desequilibrados. Quando a gente cita isso, a gente sempre lembra daquela passagem marcante nos evangelhos, atribuídas à conversação que houve entre Jesus e o apóstolo Pedro. Jesus chega para os apóstolos e diz: olha, quem dizem que eu sou? Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E vós, o que dizes? E aí Pedro toma a frente: tu és o Filho de Deus vivo. E aí Jesus, reconhecendo a revelação que Pedro teve ali, disse: Pedro, isso quem te revelou foi o Pai Celestial. Naquele momento, Pedro era médium da espiritualidade elevada. Mas logo em seguida, Jesus começa a contar a eles o que teria de sofrer, de ser preso, de ser crucificado. E aí Pedro, quando ouve aquilo, toma a frente de novo e diz: não, Senhor, de modo nenhum, eu permitirei. Achava Pedro que com essa atitude estava evidenciando a continuidade daquela sintonia. Não percebera ele que a sintonia tinha se quebrado totalmente. Quem inspirava Pedro agora era a espiritualidade das trevas. E aí, na linguagem bíblica simbólica, Jesus diz a Pedro: para trás de mim, Satanás, que não conheces o poder de Deus. Veja a facilidade nesse ensino de nós podermos estar em sintonia com o bem e, num descuido, aflorar fatores ególatras de vaidade ou de orgulho, e aí estarmos sendo instrumentos de espíritos perversos. Como é fácil sair de um lado e ir para o outro. Por isso, reiteradas vezes, a exortação do Evangelho é vigiar e orar, porque é preciso mantermos atentos a estar com a sintonia do bem, pensando no bem, sentindo no bem e procurando meios de vivenciá-lo, para não oferecer guarida
as forças das trevas. O planeta Terra, pela sua característica de predominância de espíritos, em expiações, em provas, em sofrimento, espíritos com muitas dificuldades, evidencia que a facilidade maior que nós temos é de sintonizar com o mal. Para mantermos a sintonia com a espiritualidade sublime, é necessário atenção, desejo, vontade para manter essa sintonia elevada. Claro que a cada momento em que estamos mais esclarecidos, mais conhecedores do mundo espiritual, podemos fiscalizar melhor as sintonias. Mas ela tem que estar sendo renovada dia a dia. E, continuando ainda um pouco essas reflexões, há um tópico que ainda separamos aqui para comentarmos. Quando Aulus nos diz o seguinte: a religião digna, qualquer que seja o templo em que se expresse, é um santuário de educação da alma. Vejam que coisa maravilhosa. A característica ecumênica, universalista da doutrina espírita. Que um instrutor espiritual chega para André e diz assim: olha, a religião digna, aqui há um leque de possibilidades. Ele não se refere com exclusividade ao espiritismo, mas a toda religião que ensina o bem, o amor, o Evangelho do Cristo. Inclusive as religiões não cristãs, mas que estão estruturadas nas leis divinas. O budismo, o islamismo, o brahmismo, as grandes religiões orientais têm o foco no Cristo cósmico. E se enquadram perfeitamente no que Aulus aqui diz. A religião digna, qualquer que seja, em que se expresse, é um santuário de educação da alma. Porque estimula o homem a perceber que a vida não é apenas o corpo, não é só a matéria, de que há algo no homem que sobrevive à morte física. Isso é base de toda religião espiritualista. E em todas elas, os espíritos benfeitores atuam, agem, cumprem missões. Lembremos aqui, aquela muito bem caracterizada no livro Obreiros da Vida Eterna, que já comentamos aqui há anos atrás. Me refiro à reencarnação de Joãozinho. Está lá no final do livro Obreiros da Vida Eterna, quando uma trabalhadora albina de uma denominação evangélica da igreja presbiteriana, com a idade avançada, prestes a desencarnar, chegar o momento dos espíritos benfeitores, entre eles André Luiz, vinha ajudar na desencarnação de Albina. Porque, meus amigos, os espíritos não têm divisionismo religioso, como nós também não devemos ter. O espiritismo não será a religião do futuro. Não vai ser triplicando a quantidade de adeptos do espiritismo que a missão do espiritismo estaria se cumprindo. Porque o espiritismo, na verdade, será o futuro das religiões. Porque as ideias espíritas que aqui temos compartilhado estarão cada vez mais envolvendo
o entendimento das criaturas humanas em todas as religiões. Então, Albina prestes a desencarnar. Mas aí vem uma ordem do alto para André, para o grupo de espíritos que com André vinham ajudar a desencarnação de Albina. Porque, meus amigos, para ter espíritos ajudando na desencarnação, espíritos do bem, é preciso ter mérito. É preciso ter mérito. E não é questão de preferentismo das leis divinas, não. É conquista de cada um espírito. Então, vem uma ordem do alto. Albina não poderia desencarnar agora. Ela precisaria ter a vida dilatada. Em vez dos espíritos irem ali aplicar passes para ajudar a desencarnação dela, iriam aplicar passes para que ela se fortalecesse. Ela já estava com a idade bem avançada. André não entende, mas que é isso? Nós viemos para uma missão e agora vem outra ordem. Foi que houve? E aí o benfeitor diz a André: André, você vai saber daqui a pouco a razão. E daqui a pouco entra no quarto onde Dona Albina estava o seu neto, Joãozinho. Um garotinho de 6 para 7 anos de idade. Era uma criança que foi adotada pela filha de Albina, mas considerado membro da família. Era o neto de Albina. E Joãozinho chega lá e diz: vovó, como você está? Ela diz: meu filho, sua avó está muito doente. Ah, avó, essa noite, a noite passada, eu estive orando pela senhora, junto com todos na igreja, pedindo para que Jesus recupere a sua saúde. Nós precisamos da senhora. Ora, o Joãozinho, os benfeitores espirituais esclarecem, era um espírito elevado, com missão dentro do protestantismo. E ele tinha uma missão em conjunto com aquela que viria a ser mais adiante companheira sua, e que era o espírito em processo gestativo da sua mãe, que estava aos 6 meses de gravidez. E se houvesse a desencarnação de Albina agora, poderia haver um prejuízo irreparável para a programação que havia desse espírito em processo de reencarnação. Concluindo a história, os espíritas, todos nós, somos levados a ter o olhar ecumênico. Fora da caridade não há salvação. Jamais será fora do espiritismo. Mas é pela vivência do bem e do amor que a criatura humana logra êxito na sua reencarnação. E atentos a isso, André Luiz conclui o livro quando diz a nós que ele e Hilário estavam em visita a uma família para tratar de um garotinho que estava doente. Entram naquela casa, naquela família, estão à mesa pai, mãe e 3 filhos. E ao lado, o filhinho mais novo, muito doente. O trabalho agora era restaurar a saúde física daquela criança. E aí nós vamos vendo a continuidade do trabalho que os espíritos têm. Porque estar em trabalho, estar em serviço, significa estar cumprindo as leis de Deus. Que Jesus, que os amigos espirituais, nos amparem e nos acompanhem de volta aos nossos lares com muita paz.